Bem, meu nome é Cauã Silveira e eu vou falar um pouco sobre o tópico A, responder a pergunta, que no caso é apresentar o caso de estudo selecionado na etapa 1 e também dar uma definição clara sobre o que é BI, Business Intelligence, que é inteligência de negócios, e por último apresentar e falar qual setor de negócios o estudo do nosso caso está inserido. Bem, basicamente, na fase anterior do nosso estudo, a gente explorou a vitória da seleção alemã na Copa do Mundo de 2014. Que foi basicamente um marco bem significativo na aplicação da inteligência de negócios no contexto esportivo. Basicamente, a inteligência de negócios é um conjunto de estratégias e tecnologias que envolvem a coleta, a análise e a interpretação de dados, que auxiliam na tomada de decisões em uma organização. Falando especificadamente do nosso estudo de casos, que foi a vitória da seleção alemã na Copa do Mundo, essa metodologia ela foi usada para aprimorar o desempenho das equipes, no caso da seleção alemã, né? Nesse caso em específico, ela foi utilizada para analisar o desempenho dos jogadores, desenvolver estratégias táticas e explorar os pontos fracos dos adversários. De qual forma? Basicamente, eles utilizaram esses dados estratégicos que foram coletados. Com esses dados, eles otimizaram táticas de jogo, analisaram o desempenho de jogadores e exploraram fragilidades dos adversários, utilizando essa inteligência de negócios, ou seja, eles coletaram esses dados e com esses dados eles fizeram todo um aprimoramento, todo um levantamento de dados para utilizar isso para conseguir a vitória na Copa do Mundo de 2014. Bem, agora eu vou falar sobre o ponto B, que é basicamente descrever como a empresa coletou e armazenou dados relevantes para suas operações, né? Que é basicamente como a empresa coletou esses dados que foram utilizados pela Alemanha na Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, 2014, eles adotaram um sistema, um software chamado Match Insights, que é uma ferramenta que coletava dados detalhados das partidas. Com isso, ela rastreava os movimentos de todos os jogadores em campo, registrando milhões de pontos de dados por minuto através de 8 câmeras, ou seja, eles utilizavam 8 câmeras que registravam os dados dos jogadores e esses dados seriam utilizados para conseguir insights das partidas que fizeram ele conseguir a vitória na Copa do Mundo. Eles utilizavam dados internos como a velocidade, distância percorrida, posicionamento e outras métricas que foram registradas e analisadas minuciosamente. Esses dados eles foram cruciais para várias análises, como avaliação de desempenho individual dos jogadores, desenvolvimento de estratégias táticas específicas para cada jogo, ou seja, cada jogo eles conseguiam insights justamente com a coleta desses dados. Eles não apenas coletavam essas informações, mas transformavam em insights, ou seja, eles pegavam essas informações e transformavam em insights que fizeram ele conquistar essa vitória na Copa do Mundo. Com esses insights, eles conseguiam identificar lacunas nas zagas adversárias, e conseguiam ver os pontos fracos, tanto da equipe adversária como os pontos fortes da própria equipe e também pontos que eles poderiam melhorar. Foram insights valiosos e dá um belo exemplo de inteligência de negócios no mundo esportivo. Meu nome é Josué Mota, eu vou falar um pouquinho sobre o ponto C, como foi realizada a etapa de processamento e transformação de dados. Na etapa de processamento e transformação dos dados, foi crucial realizar um pré-processamento dos dados brutos, o que incluiu a limpeza e padronização desses dados. Essa etapa foi fundamental para garantir a confiabilidade e a comparabilidade das informações obtidas. Ao realizar a limpeza e padronização dos dados brutos, conseguimos eliminar inconsistências, erros e formatos variados que poderiam prejudicar a análise. Isso permitiu uma base sólida e confiável para a transformação desses dados em informações úteis. Essa transformação dos dados brutos em informações úteis foi fundamental para os alemães explorarem os erros dos adversários e ajustarem o desempenho dos seus próprios jogadores. A partir das informações processadas, foram identificados padrões, tendências e insights valiosos que contribuíram para a tomada de decisões estratégicas no contexto esportivo. Além disso, para garantir a acessibilidade e a clareza na apresentação dessas informações, optamos por representá-las por meio de simulações e gráficos visuais. Esses recursos foram desenvolvidos de maneiras a serem facilmente visualizados e interpretados em dispositivos como tablets e smartphones, proporcionando uma análise intuitiva e acessível a todos os envolvidos no projeto. Essa abordagem facilitou a disseminação e a compreensão dos insights derivados do processamento dos dados, contribuindo para a eficácia das estratégias adotadas. Quais as ferramentas de visualização de dados utilizadas?
Usamos diversas ferramentas de visualização de dados, especialmente gráficos, interativos, softs, análise visual, para representar as mudanças na velocidade. Nisso, pegou um pouco da posição e tempo de posse de bola dos jogadores. A visualização de dados desempenhou um papel fundamental na compreensão do desempenho dos jogadores em tempo real. Essas representações visuais possibilitaram a equipe técnica analisar rapidamente as variações na velocidade, a distribuição espacial e o controle da bola. Isso permitiu uma compreensão mais profunda e imediata do jogo. A importância da visualização de dados reside muito na capacidade de transmitir informações complexas de maneira clara e compreensível, com gráficos interativos e representações visuais dinâmicas. A equipe técnica pode avaliar o desempenho dos jogadores de forma mais eficaz, identificando padrões e tendências em tempo real. A possibilidade de ver esses dados de maneira visual, em tempo real, possibilitou adaptações instantâneas das estratégias durante as partidas. Isso proporcionou à equipe técnica insights valiosos para ajustes técnicos, substituições e posicionamento dos jogadores, otimizando assim o desempenho da equipe. Meu nome é Rian e eu vou falar um pouco sobre o ponto E, que consiste em esclarecer como a aplicação da ciência de dados e inteligência de negócios podem trazer melhorias e ganhos para um negócio. Neste trabalho, o objetivo foi explorar de maneira abrangente a aplicação da estratégia da ciência de dados e inteligência de negócios BI no cenário esportivo, utilizando a conquista da seleção alemã na Copa do Mundo 2014. Tentamos demonstrar de forma contundente como a análise descritiva de dados pode ser um diferencial crucial para as empresas dentro desse setor e outros setores, proporcionando melhorias substanciais e ganhos tangíveis. Ao mergulhar na aplicação prática da ciência de dados e BI, destacamos como as organizações no setor esportivo têm a capacidade não de apenas de aprimorar o desempenho de suas equipes, mas também de otimizar estratégias táticas e prevenir lesões, identificar novos talentos e tomar decisões em tempo real durante eventos esportivos cruciais. Salientamos que os benefícios dessas práticas transcendem o campo esportivo, influenciando em aspectos socioeconômicos, moldando a competitividade, o entretenimento e o engajamento da sociedade como um todo. Em resumo, neste trabalho não apenas destacou a aplicação prática da ciência de dados BI no setor esportivo, mas também ressaltou a urgência e a crítica necessidade de adotar análise descritiva de dados nos negócios. Essa abordagem, ao transformar dados aparentemente simples em insights valiosos, não só impulsiona o sucesso do setor, mas também exerce um impacto positivo transformador na sociedade como um todo. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso trabalho de como a Alemanha implementou a aplicação da ciência de dados para ser campeã da Copa do Mundo em 2014.